Olá, tudo bem com vocês? Hoje aqui vamos fazer um tapete redondo. E nesse tapete vamos utilizar 4 cores, são todos fio 6 da Euro-Roma. Aqui eu tenho o preto, esse aqui é o salmão que já está começado, cor cinza e a cor cru. Vamos fazer com agulha 4, mas quem quiser pode fazer com a 3,5 e usar a tesoura para os arremates. A medida dele eu não sei, eu vou estar fazendo com vocês e no final vou estar medindo certinho e passando para vocês, tá bom? Então vamos lá? Vamos começar então com o fio preto. Preto é um pouquinho difícil de enxergar, mas eu vou falando para vocês entenderem, né? Então aqui vamos fazer o círculo mágico. Quem não souber, pode fazer 6 correntinhas e fechar com ponto baixíssimo, tá? Feito o círculo, vou fazer 2 correntes, laça a agulha e dentro aqui do círculo vamos fazer 15 pontos altos, totalizando 16 com as correntinhas que fizemos para começar, tá? Então vou fazer os meus pontos e já volto. Feitos os pontos altos, vamos fechar com ponto baixíssimo na segunda correntinha que fizemos para começar. Então fica assim. Nessa próxima carreira, vamos fazer 1, 2, 3 correntes. No mesmo ponto de base, mais um ponto alto aqui. Ficamos com 2 a contar das correntinhas. Vamos para o próximo ponto de base e vamos fazer 2 pontos altos. Então, em cada ponto de base, vamos fazer 2 pontos altos até o final. Tinha 16, vamos ficar com 32 pontos altos. Feito isso, vamos fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha que fizemos para começar. Então, eu fiquei aqui um total de 32 pontos altos. 2 pontos altos em cada ponto de base da carreira anterior, tá? Vamos para a próxima carreira. Essa próxima carreira, vamos subir 3 correntes, 1, 2, 3. E no mesmo ponto de base, vamos fazer um ponto alto. Fiquei com 2 a contar das correntinhas, ó. Laça a agulha, vamos para o próximo ponto de base e vamos fazer apenas um ponto alto. Próximo ponto de base, 2 pontos altos. Então, a sequência vai ser essa, ó. 2 pontos altos, um ponto alto. 2 ponto alto. Um ponto alto. Então, vamos fazer dessa maneira até o final. Cheguei onde começamos e fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, estamos aqui com 1, 2, 3 carreiras, tá? Nessa carreira, vamos fazer 1, 2, 3 correntes. No mesmo ponto de base, um ponto alto. Ficamos com 2 pontos altos a contar das correntes. Próximo ponto de base, um ponto alto. Próximo ponto de base, um ponto alto. E no próximo, 2 pontos altos. Então, essa carreira vai ser, a cada aumento, vai ser intercalado com 2 pontos altos. Então, aqui vem 1, 2 pontos altos e o aumento, ó, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, é só seguir dessa maneira pela volta toda. Cheguei aqui onde começamos e fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha, ó. Aí, aqui já pode arrematar. Eu faço uma corrente e arremata. Ó, então, ele fica assim, tá? Então, ficamos com 1, 2, 3, 4 carreiras na cor preta. Agora, eu vou colocar a cor salmão. Com o fio da cor salmão, eu coloquei a agulha aqui em uma das correntinhas e vou amarrar. Puxo o fio. E aqui eu vou dar uns 2 nó. 1 e 2. Introduzo a agulha no mesmo espaço. E vou fazer 1, 2, 3 correntes. E mais 1, 2, 3 correntes. Fiquei com 6 correntes.
Laço a agulha e no mesmo ponto de base eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com um ponto V. Feito isso, eu vou aqui laçar a agulha, vou pular 2 pontos de base, ó. E vou no próximo e faço um ponto alto. 3 correntes. E no mesmo ponto de base, um ponto alto. Fiquei novamente com ponto V. Laço a agulha, pulo 2 de base e no próximo eu repito ponto V, que é um ponto alto, 3 correntes e novamente um ponto alto. Então, vamos fazer assim pela volta toda. Feito isso, cheguei aqui onde tem o primeiro V, eu vou contar 1, 2 e na terceira correntinha eu vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Então, ele fica assim. Eu fiquei aqui no total de 21 pontos V, tá? Aqui nessa próxima carreira, eu vou introduzir a agulha ó, no meio do ponto V, puxar o fio e fazer um ponto baixo. Fazer 2 correntes, um ponto alto. E vou fazer uma correntinha de espaço e no mesmo espaço aqui do leque, vou fazer mais 2 pontos altos. Então, eu fiquei com o leque de 2 pontos altos separado por uma corrente, ó. Laço a agulha, vou pro próximo ponto V e faço novamente o leque. 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Então, vai ficar assim, tá? E vou fazer dessa maneira em cada ponto V. Cheguei aqui onde começamos e fecho aqui com ponto baixíssimo na segunda correntinha, tá? Peraí que buscou. Aí, assim, ó. Fica dessa maneira, tá? Vamos para a próxima carreira. Fechado com ponto baixíssimo, eu vou caminhar por um ponto alto aqui, fiz um ponto baixíssimo e vou aqui no meio do leque fazer um ponto baixíssimo, tá? Ó, cheguei aqui no meio do leque. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Vou aqui onde tem o próximo leque, no meio dele vou prender com ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Vou no próximo leque, no meio dele prendo com ponto baixo, tá? Se vocês tiverem um ponto muito apertadinho, pode estar fazendo mais correntinhas, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4 correntes, prende no meio do leque com ponto baixo, tá? Vai ficando dessa maneira. Cheguei aqui onde começamos, aqui ó, no pezinho do ponto baixo eu vou fechar com ponto baixíssimo. E aí, vou fazer uma corrente e aqui já pode arrematar também essa cor, tá? Vamos para a próxima cor agora. Então, fica assim. Agora, com o fio da cor cinza, vou prender aqui em qualquer argola. Vou amarrar. E vamos fazer aqui correntinhas, ó. 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto. Dentro da argola, vamos fazer mais 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, tá? Aqui eu já prendi o fio atrás. E aqui onde tem o ponto baixo, vamos pular e já vamos para a próxima argola. Fazer novamente os 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Novamente, pulo aqui, já vou para a próxima argola. E vou repetir os 6 pontos altos. Então, vou fazer assim em cada argola aqui da carreira anterior.
Cheguei aqui onde começamos e fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, fica dessa maneira, tá? Fica assim. Vamos para a próxima carreira na cor cinza. Vamos fazer aqui 3 correntes. 1, 2 e 3. E vamos aqui no ponto de base, um ponto alto. Próximo ponto alto, e essa carreira vai ser somente de pontos altos. Em cada ponto de base, um ponto alto. Pela volta toda, vamos fazer pontos altos, sem aumento, tá? Então, vou fazer pela volta toda e volto com vocês. Chegando aqui onde começamos, finalizo com ponto baixíssimo. Então, feita a carreira, ele fica assim, parece que ele vai embabadar, mas nessa próxima carreira ele fica certinho, tá? Então, aqui vamos fazer as 3 correntes e vai ser somente ponto alto em cima de ponto alto. Então, a carreira toda vai ser um ponto alto para cada ponto de base. Vou fazer os meus e já venho com vocês. Feito isso, vamos fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Aqui eu vou fazer uma corrente e arrematar. E aqui vamos para a próxima carreira na cor cru. Então, fica assim, ó, tá? Com o fio na cor cru, vou prender aqui em um dos pontos de base. Vou amarrar. E aqui, introduzo a agulha no mesmo espaço, puxo o fio e vamos fazer 1, 2, 3 correntes. Laço a agulha e no mesmo ponto de base, vamos fazer um ponto alto. Uma corrente e no mesmo ponto de base, 2 pontos altos. 1 e 2. Espera aí que eu puxei o fio de trás. 2. Então, eu fiquei aqui com um leque de 2 pontos altos separado por uma correntinha. Vamos pular um ponto de base, 2 pontos de base, e no próximo vamos fazer o leque. 2 pontos altos, uma corrente e no mesmo espaço 2 pontos altos. Então, vai ficando assim. Tá? Então, vou fazer da mesma maneira pela volta toda. Terminando, eu volto com vocês. Chegando aqui onde comecei, fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, ele fica dessa maneira, ó. Nessa próxima carreira, vamos caminhar com ponto baixíssimo por um ponto alto, e aqui onde tem o meio do leque, vou fazer mais um ponto baixíssimo. Aqui vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou pro próximo leque, no meio dele prendo com ponto baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou no leque, no meio dele e prendo com ponto baixo. Então, vou fazer assim pela volta toda. Cheguei aqui onde começamos, aqui tem o ponto baixo, baixíssimo, né? Vou fechar com um ponto baixíssimo aqui também. Opa, não quer passar, vamos lá, passou. Faz uma corrente e pode arrematar. Vamos entrar aqui com outra cor, que vai ser novamente a cor salmão aqui no meu que eu estou fazendo, tá? Então, fica assim, ó. Agora, com o meu fio salmão, vou prender aqui em uma das argolas. Vou amarrar.
E vamos subir aqui 3 correntes, ó. 1, 2, 3. E vamos fazer aqui 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Fiquei com 5 a contar das correntinhas. Vou pro próximo argola e vou fazer os 5 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui, se vocês acharem que começa a repuxar, vocês podem estar aumentando a quantidade de pontos altos aqui, tá? Eu coloquei 5, pode colocar 6. Aí, vai para a próxima argola e continua fazendo da mesma maneira, 5 pontos altos ou a quantidade de ponto que vocês acharem que necessita para não repuxar e nem embabadar. E assim, vai fazer pela volta toda em cada argolinha. Cheguei aqui onde começamos e finalizo com ponto baixíssimo na terceira correntinha, ó. Aí, fica assim, tá? Agora, vamos fazer novamente uma carreira nessa cor, somente de ponto alto em cima de ponto alto. Então, 3 correntes para começar, e aqui em cada ponto de base vai ser um ponto alto. Então, vamos fazer assim, pela volta toda, e aí eu finalizo com vocês. Cheguei aqui onde começamos e fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, aqui estou na segunda carreira. Vou fazer mais uma carreira igual essa anterior, somente ponto alto em cima de ponto alto. 3 correntes para começar e segue fazendo ponto alto em cima de ponto alto pela volta toda, ó. Vou fazer a minha e já volto com vocês. Cheguei aqui onde começamos e finalizo na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente e arrematar. Então, ficamos assim com 3 carreiras aqui na cor salmão. Agora, vamos mudar a cor, vamos para a cor preta. Com o fio preto, eu vou aqui em qualquer um dos pontos altos de base e vou amarrar. E aqui no mesmo espaço, introduzo a agulha, puxo o fio e vou fazer 1, 2, 3 correntes. Laço a agulha e no mesmo ponto de base vou fazer um ponto alto. Fiquei com 2 a contar das correntinhas, tá? Vou fazer 1, 2 correntes de espaço, laço a agulha, vou pular 1, 2, 3 pontos de base. E no próximo, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Vai ficando assim. 2 correntes, laça agulha, pula 1, 2, 3 pontos de base e no próximo repete. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, ele vai ficar assim. Vou fazer pela volta toda. Chegando aqui onde começamos, ó, já fiz minhas 2 correntinhas. E aqui, ao invés de pular 3 pontos de base, eu vou apenas pular 2, ó. 1, 2 e vou fazer no terceiro. Faço os 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 2 correntes. Aqui, fico pulando 2 também e fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha, tá? Então, de vocês também pode dar essa diferença. Ao invés de pular 3, aqui no final pulei 2, tá? Não tem problema. Aí, vai ficar dessa maneira, ó. Tá? Fica assim. Aqui, agora, vamos fazer argolinhas. Vou andar com ponto baixíssimo.
por um ponto alto. E vou até aqui, ó, onde tem as duas correntinhas e vou fazer também um ponto baixíssimo. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntes. Vou aqui, ó, na próxima argolinha e vou prender com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Vou na próxima argolinha, né, de duas correntinhas e prendo com ponto baixo, tá? Então, eu pulo os pontos altos e prendo na argolinha de duas correntes. Vou fazer mais uma vez. Um, dois, três, quatro correntes e prendo com ponto baixo. Então, é fazer assim pela volta toda. Cheguei onde começamos e fecho com ponto baixíssimo, ó, no primeiro ponto que fizemos para começar. Aí, faz uma corrente e arremata. Então, ficou assim, tá? Dessa maneira. Aqui, vamos para a próxima cor. Com o meu fio na cor cru, vou aqui em uma das argolas e vou amarrar. Feito isso, eu vou fazer 3 correntes. Uma, duas, três. E aqui dentro da argola eu vou repetir pontos altos. Um, dois e três. Fiquei com 4 a contar das correntinhas. Sem nenhuma corrente de espaço, vou para a próxima argola e repito os 4 pontos altos. Um, dois, três e 4, tá? Se vocês acharem que precisa colocar mais pontos, pode estar colocando. E aí, vou fazer assim pela volta toda em cada argolinha, tá? E no final, volto com vocês. Cheguei aqui onde começamos e finalizo com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, essa carreira ficou assim, tá? Ó, vamos para a próxima carreira nessa mesma cor. Nessa próxima carreira, vamos fazer as 3 correntinhas, que fica como um ponto alto, e vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base. Então, vou seguir fazendo pontos altos, e aqui nessa carreira, vamos precisar colocar aumento, tá? Então, aqui eu já tenho, contando com as correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, 8, 9 e 10. Fiz 10 pontos altos. Feitos os 10 pontos altos, eu vou fazer um aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base, ó. Tá? Então, aqui agora eu sigo fazendo novamente 10 pontos altos. Feitos os 10 pontos altos, no próximo vai ser o aumento. Então, vou fazer assim pela volta toda do tapete e volto com vocês. Chegando aqui onde comecei, ó, fiz aqui os meus 10 pontos altos e no próximo eu vou fazer o aumento. Então, os 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E ainda está sobrando aqui, faltando fazer aqui nesses pontos. Então, eu só preencho eles, tá? De ponto alto, cada um aqui que tiver, até chegar aonde começamos. E aí, eu fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha, ó. Fica assim. Tá bom? Vamos para mais uma carreira nessa mesma cor. Vou subir as 3 correntinhas de início para formar um ponto alto e vou seguir fazendo aqui ponto alto em cima de ponto alto. E aonde tem o aumento da carreira anterior, eu vou fazer o aumento também. Então, aqui já tenho 4, contando com as correntinhas. 4, 5, 6, 7
8, 9, 10. E aqui já tem o aumento da carreira anterior. Então, aqui nesse primeiro ponto alto do aumento, eu vou fazer um aumento, tá? 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E aí, sigo fazendo novamente os 10 pontos altos. E até chegar no outro aumento, que vai repetir da mesma maneira, tá? Tá aqui, ó. Então, no primeiro ponto alto do aumento, eu vou fazer o aumento. Então, vou fazer assim pela volta toda. Cheguei aqui onde começamos e finalizo com ponto baixíssimo na terceira correntinha, ó. E aqui faz uma corrente e pode arrematar, que agora nós vamos para a cor do fio cinza, tá? Então, aí ficou assim, tá? As 3 carreiras na cor cru. Com o fio na cor cinza, eu vou aqui em uma dos pontos altos e vou prender o fio. Vou amarrar. Vou introduzir no mesmo espaço, puxar o fio e fazer 3 correntes, mais 2, 1, 2, fiquei com 5. Laço a agulha e no mesmo espaço eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu fiz um ponto V, ó, tá? Laço a agulha, vou pular 2 pontos de base e no próximo eu vou fazer um ponto alto, 2 correntes e no mesmo espaço um ponto alto, formando aqui o ponto V. Laço a agulha, novamente pulo 2 de base, ó, e no próximo eu repito o ponto V. Aí vai ficando assim, ó. Pulo 2 de base e no próximo ponto V. Um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Vai ficando dessa maneira. Eu vou fazer assim pela volta toda. Chegando aqui onde começamos, ó, o meu tá sobrando 3 pontos altos. Então, eu só vou aqui onde comecei, ó, 1, 2 na terceira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Então, nesse último aqui vai ser pulado os 3 pontos altos que está sobrando, tá? Não tem problema. Feito isso, vamos aqui, ó, pro meio do V, vou puxar aqui, fazer um ponto baixíssimo. E vou fazer aqui 3 correntes, mais 2, fiquei com 5. Laço a agulha e no mesmo ponto de base vou fazer um ponto alto, ó. Laço a agulha, vou pro próximo ponto V, dentro dele vou repetir o ponto V. Um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Fica dessa maneira. Laço a agulha, dentro do ponto V, ó, vou fazer um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Então, aqui eu vou repetir ponto V dentro de ponto V. Vamos fazer assim, por essa carreira, vou terminar essa carreira e vou fazer por mais uma e volto com vocês, tá? Vamos totalizar aqui 3 carreiras em ponto V. Já temos a primeira pronta, vou terminar a segunda e vou fazer a terceira, aí volto com vocês. Então, aqui terminei, ó, as carreiras de ponto V. Então, ficamos com 1, 2, 3 carreiras em ponto V. Aqui fechei com ponto baixíssimo na terceira corrente, faz uma corrente e pode arrematar. Agora, vamos passar para a próxima cor. No meu, vai ser a cor salmão. Com o fio, o meu na cor salmão, eu vou aqui onde tem o meio do V, ó. E vou prender. Vou dar 2 nó. E aqui vou subir. 1, 2, 3 correntes, equivale a um ponto alto. E no mesmo espaço, eu vou fazer um ponto alto. Novamente, um ponto alto. Fiquei com 3, ó, contar das correntes. Laço a agulha e aqui, ó, onde eu tenho esse ponto alto do próximo ponto V, ó, eu vou pegar na corrente dele em cima e vou fazer um ponto alto em cima dele. Laço a agulha e vou dentro do ponto V e faço 3 pontos altos.
2 e 3. Aí, aqui eu tenho novamente, ó, o ponto alto do próximo ponto V, e aqui nessa corrente, ó, eu vou fazer um ponto alto. Então, vamos fazer assim pela volta toda, 3 pontos altos dentro do ponto V, e um que fica fora em cima, ó, da correntinha do próximo ponto alto. Então, vamos fazer dessa maneira. Chegando aqui onde começamos, ó, vou aqui no meu último ponto e vou fazer um ponto alto. E aqui onde fiz as 3 correntinhas, eu vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira. Faz uma corrente e arremata. Vamos para a próxima cor novamente. Tá? Então, essa carreira ficou aqui, ó, somente de pontos altos, ó. Nessa próxima carreira, com o fio preto, vou prender aqui em um dos pontos. Vou amarrar. E vou fazer aqui, ó. Vou introduzir no mesmo espaço, puxar o fio. E vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou pular aqui, ó, 1, 2, 3 pontos de base e no próximo vou fazer ponto baixo, ó. Então, fica essa argola. Nessa próxima, vamos fazer com 4. Fiz com 5 só nessa primeira, porque ela fica um pouco mais curta. As próximas serão com 4. 1, 2, 3, 4. Pula 3 pontos de base e prende no próximo com ponto baixo. Dessa maneira. Vou fazer assim pela volta toda. Chegando aqui no final, ó, vamos ter que fazer aqui as argolinhas com 3 correntes. 1, 2, 3. Vou pular somente 2 de base e vou prender. 1, 2, 3. Pulo 2 de base e prendo. 1, 2, 3, pulo 2 de base e prendo. 1, 2, 3 e vou fechar aqui com ponto baixíssimo, onde começamos, tá? Então, ficou assim, ó. Aqui no final, fiquei com 1, 2, 3, 4 argolinhas, pulando somente 2 de base, fazendo as 3 correntinhas para poder dar certo, tá? Vocês vão ter que fazer a contagem de vocês. Porque aqui, na contagem, vai ser assim, ó. Aqui nós vamos para essa próxima argola e vamos fazer 10 pontos altos aqui. E vamos prender com ponto baixo nessa argola, fazer 2 correntes e prender com ponto baixo nessa argola. Então, são uma argola para preencher com pontos altos e 2 argolas para prender. Vai para a próxima e faz 10 pontos altos. 2 argolas para prender. Então, eu conto assim, ó. 10 pontos altos, vou prender, vou prender. 10 pontos altos, prendo, prendo. 10 pontos altos, prendo, prendo. Então, a contagem é assim, até chegar aqui no final. Como eu fiz a contagem, aqui no final estava faltando, então, por isso que essa diminuição aqui dos pontos, tá? De base e de correntinha. Então, a contagem é essa. 10 pontos altos, prende, prende. 10 pontos altos, prende, prende. E faz a contagem dessa maneira. Se vocês tiverem outra maneira, podem estar fazendo, tá? E para mim, assim, é mais fácil de saber quanto que vai faltar aqui no final de argola, tá bom? Então, para dar certo, tem que ser assim. Então, feito isso, aqui estão todas as argolas. Então, vou passar aqui já para a primeira argola, fazendo um ponto baixo. E vou preencher ela. Vou fazer 2 correntes e vou fazer
9 pontos altos, vamos totalizar 10 com as correntinhas que fizemos para começar, tá? É preto, mas aqui é somente pontos altos, tá? Ó, já tenho aqui 4, 5, 6, deixa eu puxar aqui que tá preso. 7, 8, 9 e 10. Fiquei com 10 pontos altos dentro da argola. Aí eu já vou na próxima argola e prendo com ponto baixo, ó. Vou fazer 2 correntes, vou para a próxima argola e prendo também com ponto baixo. Laço a agulha, vou para a próxima argola e vou repetir aqui os 10 pontos altos. Tá pesado aqui, ele tá caindo. Deixa eu arrumar. Então, aqui eu sigo agora fazendo os pontos altos, são 10. Deixa eu ver se deu. 3, 6, 9, falta 1. 10 pontos altos. Vou para a próxima argola e prendo com ponto baixo. Faço 2 correntes, vou para a próxima argola e prendo com ponto baixo. Laço a agulha e vou para a próxima e já repito novamente os 10 pontos altos, tá? Então, vai ficar a sequência dessa maneira. Vou fazer assim pela volta toda, naquela contagem, tá? Que eu mostrei pra vocês. Vou fazer o meu e já volto. Chegando aqui no final, ó. Então, aqui, vou prender com ponto baixo, 2 correntes, prendo na última argola com ponto baixo, e já vou aqui, ó, onde tem o terceiro ponto que fizemos pra começar, das correntinhas. Opa! Deixa eu pegar aqui. E prende com um ponto baixíssimo, tá? Aí fica assim, ó. Olha só que coisa linda. Ó, pra vocês se basearem, aqui no meu, eu fiquei com um total dessas argolas aqui, ó. Fiquei com 84 argolas, tá? Eu não sei se vai bater com o de vocês, tá? Pode ser porque aqui pode ter dado mais pontos, se alguém colocou mais ou menos, tá? Então, muitas vezes dá diferença de alguns pontos. Então, para vocês se basearem, no meu eu tenho 84 dessas argolas, tá bom? Então, vamos para a próxima carreira. Nessa próxima carreira, vamos subir aqui já, ó. 1, 2, 3, 4 correntes, laço a agulha, no próximo ponto de base, vou fazer um ponto alto. Faço uma corrente, próximo ponto de base, um ponto alto. Então, aqui, nós vamos ficar com 10 pontos altos, separados por uma corrente. Então, fiz o ponto alto, eu faço uma corrente, laço a agulha e faço o ponto alto. Então, uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Tá? Até completar 10 pontos altos. Feito os 10 pontos altos intercalado por uma corrente, eu vou aqui onde tem a correntinha, ó, da argolinha da carreira anterior e vou prender com ponto baixo. Fica assim. Vou laçar a agulha e já vou aqui, ó, no primeiro ponto alto, ó, e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Então, eu vou repetir da mesma maneira que eu fiz a primeira, tá? Então, todos vão ser assim até o final. Uma corrente e um ponto alto.
Vou fazer isso daqui para vocês verem mais uma vez. Temos aqui o meu último ponto alto. Fiquei com 10 intercalados por uma correntinha. Eu vou aqui na argolinha da carreira anterior e prendo com ponto baixo e vou repetir na outra argola. Vai ficar assim. Vou fazer o meu e já volto. Chegando onde começamos, ó, fiz os meus últimos 10 pontos altos aqui, vou fazer um ponto baixo para prender e vou aqui, ó, na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo, faço uma corrente e pode arrematar o fio. Vamos passar para a próxima cor, tá? Vou mostrar para vocês como ficou. Ó, fica dessa maneira, tá bom? Agora aqui com a cor cinza, eu vou aqui onde tem, ó, os meus 10 pontos altos intercalados por uma correntinha. Tem aqui o primeiro espaço, o segundo, no terceiro espaço de correntinha, eu vou prender o fio. Deixa eu puxar aqui, vou amarrar. Dá 2 nó, tá? E aqui eu vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4 correntes. Vou pular aqui um espaço de correntinha, vou no próximo e prendo com ponto baixo. Vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Pulo aqui um espaço de correntinha e no próximo prendo com ponto baixo. Então, fica dessa maneira, tá? 2 argolinhas aqui em cima. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou no próximo pontos, aqui são os 10 pontos. E aqui eu vou fazer da mesma maneira, ó. Vou pular aqui 1, 2, 3 pontos. E no próximo espacinho eu vou prender com ponto baixo. Vou fazer as 3 correntes, pulo o primeiro espaço, no próximo eu prendo. 1, 2, 3 correntes, pulo o primeiro espaço e no próximo eu prendo. Aqui eu tenho, agora vamos fazer novamente 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Tenho aqui novamente meus pontos altos. Vou pular aqui 1, 2, 3 pontos altos e no próximo espaço eu prendo com ponto baixo. Então, vamos fazer assim pela volta toda. Cheguei aqui onde começamos e fecho com ponto baixíssimo no primeiro ponto que fizemos para começar, ó, tá? Então, fica dessa maneira, tá? As argolinhas em cima aqui dos pontos, ó, fiquei com 2 argolinhas e essa argola de 5 correntes, tá? Então, agora, para essa próxima carreira, vou aqui, ó, com ponto baixíssimo no primeiro ponto aqui de correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo. E vou aqui agora no meio aqui da argolinha e vou fazer um ponto baixo, ó. Vou fazer 1, 2, 3 correntes. E vou prender com ponto baixo na próxima argolinha, ó. Fiquei aqui com uma argolinha, tá bom? Agora aqui, vou laçar a agulha e vou vir aqui nas 5 correntes, ó. Na argola de 5 correntes e vou fazer 10 pontos altos. 1, 2... Feitos os 10 pontos altos, aqui, ó, vamos na argolinha agora e prendemos com ponto baixo. Vou fazer 1, 2 correntes, vou na próxima argola e prendo com ponto baixo.
Vou laçar a agulha e tenho aqui novamente, ó, 5 correntinhas, né, nessa argola. E vou fazer aqui os 10 pontos altos. Feito novamente aqui os 10 pontos altos, vou aqui na próxima argola e prendo com ponto baixo, ó. Vou fazer as 2 correntes novamente e vou para a próxima argola e prendo com ponto baixo. Tenho aqui a minha argola de 5 correntes e vou repetir aqui os 10 pontos altos, tá? Então, vai fazer dessa maneira pela volta toda e vai ficar assim, ó, tá? Deixa eu falar que eu não falei pra vocês. Nessa carreira aqui que faz as 5 correntes, se vocês achar que necessita colocar mais correntinhas, você aumente correntinha, tá? O meu com 5 ele fica bom. Então, eu já volto com vocês. Cheguei aqui onde começamos, aqui onde tem o ponto baixo, ó, vou fechar com ponto baixíssimo. E vou fazer aqui agora a próxima carreira no cinza. Então, essa primeira do cinza ficou assim, ó, tá? Olha só. Agora, aqui nessa próxima carreira... Deixa eu acertar aqui. Vamos fazer assim. Aqui eu tenho, ó, a argolinha. Então, eu vou aqui caminhar com ponto baixíssimo por uma corrente. E aqui no meio dela, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Nós vamos fazer praticamente essa carreira aqui do preto, ó. Vai ser exatamente igual essa carreira do preto. Feito isso, vou laçar a agulha, vou vir aqui onde tem os 10 pontos altos. No primeiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. Uma corrente. Próximo ponto alto, uma corrente. Ponto alto em cima de ponto alto, separado por uma corrente. Então, é exatamente essa última carreira do preto que fizemos, tá? Então, vou seguir fazendo, ó, tá? Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, tá? Vamos ficar com 10 pontos altos intercalados por uma corrente. Fiz aqui, então, os 10 pontos altos intercalados com uma corrente. Aqui eu tenho a argolinha, ó. Vou prender com ponto baixo, tá? Fica dessa maneira. Laço a agulha e já vou aqui onde tem novamente os 10 pontos altos e vou repetir. Ponto alto, corrente. Ponto alto, corrente, tá? Vamos fazer assim pela volta toda do tapete. E aí, aqui em cada argolinha vai prender com ponto baixo. É exatamente essa carreira do preto. Cheguei onde começamos e fecho com ponto baixíssimo no ponto baixo que fizemos no começo, tá? Ó, aí vou mostrar pra vocês como ficou. Ó, fica dessa maneira, tá? Que ele já tá bem grande e não dá pra mostrar inteiro pra vocês. Mas olha como tá ficando lindo. Fechado com ponto baixíssimo, eu arrematei o fio, tá? Agora, vamos para essa próxima cor, que é na cor cru. Eu vou aqui, ó, no primeiro espacinho aqui, ó, e vou prender o fio. Aqui tem os pontos altos, eu vou aqui no primeiro espaço. Faço um nó. Vou puxar o fio. E vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntes. Laço a agulha e vou aqui, ó. No próximo espaço, vou fazer um ponto alto. Aqui eu tenho o ponto alto, eu faço também um ponto alto em cima dele. E aonde tem espaço de correntinha, eu vou fazer ponto alto também. Então, vai ser ponto alto em cima de ponto alto. E onde tem o espaço de corrente, vai fazer também um ponto alto. Vendo? Dessa maneira. Ponto alto em cada ponto de base. E também no espaço de uma corrente. Então, essa carreira vai ser todinha assim, feita em pontos altos, ó.
Vou fazer aqui até chegar aqui na ponta. Aí, fiz os pontos altos aqui, e agora aqui eu tenho onde eu prendi com ponto baixo, ó. Eu vou aqui ainda nesse último ponto aqui de correntinha, ó. Vou fazer um ponto alto nele, laço a agulha, e vou aqui, ó, já pro próximo, ó. Tenho aqui a correntinha, também vou pegar nela e fazer o ponto alto. Tá? Então, aqui fica assim, ó. Aí, aqui eu venho, faço um ponto alto no espaço de corrente. Em cima do ponto alto é ponto alto. Então, é só seguir fazendo assim, tá? Vou fazer até chegar aqui na ponta para mostrar mais uma vez para vocês. Cheguei aqui novamente, ó. Aqui eu tenho onde eu prendi com o ponto baixo. Vou fazer aqui, ó. O último ponto aqui, ó. Vou fazer um ponto alto. Vou pro outro lado, ó. Aqui onde eu prendi. Aqui eu já tenho ponto alto, ó. Vou pegar nele e vou fazer também um ponto alto. E sigo fazendo. Ponto alto. Então, vai ficando dessa maneira, tá? Ó. Fica assim. Vou fazer o meu e já volto com vocês. Voltei aqui pra mostrar pra vocês, ó. Que aqui, os meus, em cada motivo, está ficando com 19 pontos altos, tá? Então, 19 pontos altos, passando para outro motivo, 19 pontos altos. Só para ficar mais esclarecido, tá bom? Cheguei aqui onde começamos e fecho com ponto baixíssimo. Tá? Então, fica dessa maneira, ó. Fica tipo umas ondinhas mesmo, tá? Vamos para a próxima carreira. Aqui nessa próxima carreira, vamos caminhar com ponto baixíssimo. Vou caminhar por 1, 2, 3, 4 pontos baixíssimo. E no próximo aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. E no meio, eu fiz um ponto baixo. Aqui, vou fazer 1, 2, 3 correntes, 4 correntes. Vou pular 3 pontos altos. E no meio, eu vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Pulo 3 pontos altos e no meio um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Pulo 1, 2, 3 ponto alto e no meio um ponto baixo. Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3 argolinhas, tá? Agora, aqui vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos e no meio eu prendo com ponto baixo, ó. Então, ele fica assim. Aqui, se vocês acharem que precise de mais correntinha, vocês coloquem, tá? O meu com 6 fica bom. E aqui eu vou repetir. 1, 2, 3, 4 correntes, né? Pulo 3 pontos altos e no meio faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Pulo 1, 2, 3 pontos altos e no meio um ponto baixo. E aí, vai fazer assim, pela volta toda do tapete, tá? Então, já fiquei aqui com as 3 argolas e agora eu faço 6 pontos, 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou lá no outro motivo e pulo 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos e no meio dele eu faço ponto baixo e faço novamente as argolinhas, tá? Então, ele vai ficando assim, ó. Vou fazer o meu e já volto. Cheguei aqui onde começamos, ó. E aqui eu tenho ponto baixo. Eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente e pode arrematar o fio. Ó,
Aí ele fica assim, tá? Dessa maneira. Agora vamos para a próxima cor, que é o meu aqui, é o preto. Com o meu fio preto, eu vou aqui em uma das argolas, ó, de 6 correntes, vou prender esse fio. E aqui eu vou fazer uma, duas, 3 correntinhas, que vale a um ponto alto. E vou fazer mais 7, vai totalizar 8 pontos altos, contando com as correntinhas que fizemos no começo, tá? Já escondo esse fio também. Tenho 4, 5, 6, 7 e 8. Tá? Fica assim, ó. Aí aqui eu tenho as minhas 3 argolas. Então, daqui eu já vou aqui e vou prender com ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, 4 correntes, vou na próxima argola e prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, 4 correntes, vou na próxima argola e prendo com ponto baixo, tá? Então, ficou assim, os 8 pontos altos e aqui as 2 argolas, ó. Vou laçar a agulha e vou já direto aqui, ó, na argola de 6 correntes e vou repetir os 8 pontos altos. 1, 2 e 8. Então, fiz 8 pontos altos, já vou na próxima argola e prendo com ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes, prendo com ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes e prendo na próxima argola com ponto baixo. Laço a agulha e vou repetir os 8 pontos altos. Então, vai fazer assim pela volta toda do tapete. Vou fazer o meu e já volto. Chegando aqui onde começamos e fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, ficou dessa maneira. Nessa próxima carreira, aqui já vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4 correntes, laço a agulha e vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma corrente de espaço e no próximo ponto de base, um ponto alto. Uma corrente. Então, aqui vai ser um ponto alto para cada ponto alto de base, separado por uma corrente, tá? Então, vamos ficar com 8 pontos altos separado por uma corrente. Ó, fica assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos separado por uma corrente. Vou aqui, ó, na argola e prendo com ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes, vou na próxima argola e prendo com ponto baixo. Laço a agulha e já vou aqui, ó, no primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto. Uma corrente. E sigo fazendo os 8 pontos altos intercalados por uma corrente, tá? Então, vai fazer dessa maneira pela volta toda. Cheguei aqui onde começamos e fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Tá? Então, ficou assim, ó. Bom, aqui agora nós temos somente, ó, uma argolinha, tá? Então, nessa próxima carreira, vamos fazer 1, 2, 3 corrente, que dá a altura de um ponto alto, mais uma corrente de separação. Aí, aqui, vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto, uma corrente de separação e ponto alto em cima de ponto alto, ó. Uma corrente, ponto alto em cima de ponto alto. Então, vai ser dessa maneira, tá? Ponto alto em cima de ponto alto com uma correntinha. Então, fiquei aqui com 8 pontos altos intercalados com uma correntinha, tá?
Feito isso, vou fazer uma corrente e vou aqui, ó, na argola e vou prender com ponto baixo. Vou fazer uma corrente e vou já para os próximos pontos altos. E vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, uma corrente de separação, ó. Ponto alto em cima de ponto alto e uma correntinha de separação. Então, vai ser dessa maneira pela volta toda do tapete, tá? Ó. Então, é só completar e aí fecha, faz uma correntinha e prende com ponto baixo na argola. Vai ficar dessa maneira aqui. Vou fazer o meu e já volto. Cheguei aqui onde começamos, ó, e finalizo na primeira, segunda, na terceira correntinha, tá? Vou fazer uma corrente e pode arrematar o fio. Então, aqui está finalizado o nosso tapete, tá? Aí, eu vou dizer pra vocês que quem quiser fazer mais um acabamento aqui, pode estar fazendo, tipo ponto picô, tá? Mas o meu eu vou deixar dessa maneira, tá? Porque eu vi numa foto esse modelo e na foto está assim. Então, eu vou deixar sem aqui, biquinho. Então, esse fica como acabamento mesmo, tá? Eu vou aqui arrematar esses fios todos. E aí, eu volto mostrando ele inteiro pra vocês e a medida, tá bom? Ó, e para quem quiser esse tapete num tamanho maior, vocês podem estar fazendo aqui, ó. No começo, vocês podem aumentar aqui a quantidade de carreiras, tá? E colocando os aumentos nas carreiras. Nessas aqui, ó, são 3, né? Vocês podem estar colocando mais carreiras. Aqui no ponto V também pode acrescentar mais carreiras. E aí, ele vai ficar num tamanho maior, tá? Para quem quiser maior, então, o aumento será nessas partes que eu acabei de falar, bom? Então, aqui está pronto o nosso tapete redondo. Olha só que lindo que ele ficou. Gente, eu amei. Espero que vocês também tenham gostado. Ó, a medida dele ficou com 93 centímetros de diâmetro, tá? E quem quiser fazer maior é como eu explico no vídeo. Olha os detalhes. Então, se você gostou, deixe seu joinha, é muito importante. Deixe também lá nos comentários, tá? O que você achou. Quem fizer, me marque para mim poder estar vendo. Agradeço o carinho de todos. Muito obrigada por me acompanhar nessa videoaula. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para você receber as notificações. Obrigada e até breve.